aí, meu povo? O professor Otávio está aqui de novo com vocês para mais uma aula de NBAZ. E galera, vamos aí agitar as nossas produções de atividade extraclasse, tá bom? A gente já tem recebido alguns materiais, eu e o professor Jefferson, a gente tá ficando muito feliz. Tá saindo altas produções, né? Alguns gravam vídeo, alguns fazem os cartazes, alguns... Então, a forma, né, que vocês estão apresentando pra gente, não tem problema, não. Toda forma de apresentação é válida, os professores presenciais de vocês aí todos, beijo grande para todos vocês, estão ali, ó, antenados no dia a dia com vocês, sabem como é que é o ritmo, sabem como é que a turma vai desempenhar bem esse trabalho. Então, tá tudo show de bola que a gente tem recebido, tá bom? Então vamos lá para nossa aula, essa aqui é a nossa aula 34.1 e nós vamos ali então voltar para o ambiente aquático. Você já sabe de quem a gente está falando? Vamos lá, joga na telinha. Piscicultura, exatamente, ó. Piscicultura, parte 1. Nós vamos voltar aqui, enfatizar, mudando a canetinha aqui para vocês, deixa eu ver, aqui. Nós vamos enfatizar quais são, né, ou como deve ser realizada a implantação da piscicultura. Quais são os pontos positivos, negativos, quais são os sistemas que você vai estar podendo implementar aí dentro da sua propriedade. E aí, lógico, a gente vai enfatizar um dos que tem ganhado muito êxito aí, que é o sistema de tanque-rede. Como todo sistema, ou tudo na vida, a gente tem lado positivo e lado negativo. O que a gente precisa fazer é uma dosagem, né? Fazer verificar o nível desse peso. Se está mais negativo, então eu preciso passar para outra situação. Mas sempre vai ter esse desnível aí, né? Normal, natural, porque nada está em equilíbrio completo, né? Tudo tem que ter elevações. É a vida, né? A vida como ela é. Galera, então, em relação ao local de implantação, ao ambiente que não é o natural, que esses seres vivos, no caso nossa ictiofauna, né, os nossos peixes amazônicos, vão estar sendo inseridos, né? Então, olha lá, para essa implantação, eu preciso, né, que essa propriedade tenha alguns pontos de observação, né? E isso está muito relacionado, obviamente, com o meu planejamento, tá? Planejamento é a palavra de ordem quando a gente fala em criação. Em tudo, na verdade, em tudo, tá? Para que eu consiga ter êxito nos objetivos que eu tracei para a minha propriedade, para o meu empreendimento. E que esse empreendimento venha me dar lucros, né? Ou seja eficiente e que reduza o máximo possível, né, dos desperdícios, para que eu não tenha nenhum contratempo aí financeiro. Por quê? Porque toda vez que quando a gente vai projetar algo, quando a gente faz um planejamento de alguma atividade, seja ela dentro da área econômica, da área acadêmica, né, profissional, né, vamos dizer assim, eu vou averiguar isso a longo prazo. Eu quero resultado, né, a curto, médio ou longo prazo. Mesmo que você... Deixa eu vir aqui para a tela. Mesmo que você opte, tá, por um empreendimento que eu quero maior rapidez, uma maior velocidade, aí eu quero a curto prazo, mesmo nesses pontos, eu tenho que ter a observação, ou dentro do meu planejamento, eu tenho que verificar o andamento disso e os riscos a longo prazo. Porque eu quero resultados aqui a curto? Quero. Eu quero resolver logo uma determinada situação na questão financeira da minha família, do meu empreendimento ali, né?
mais esse trabalho ele vai se alongar, ele vai ser projetado mais para frente. Isso quer dizer que eu tenho que ter, então, as observações, os pontos, né, fazer essa pesagem aí dos pontos positivos e negativos a longo prazo. Porque eu estou falando o quê, gente? De vida. Se eu estou falando de vida, e se eu estou falando de questão financeira, eu tenho que ter todo um equilíbrio naquilo que eu estou me propondo a realizar. Porque pode acontecer tanta coisa, doenças, uma tragédia aí no ambiente, uma alteração climática brusca. Hoje nós estamos vivendo num mundo que a gente tem que estar com os olhos, né, o coração projetado para todo tipo de situação. Então, mesmo naqueles trabalhos, tem alguns empreendimentos que têm um maior risco, outro menor risco. Mas quando a gente fala de vida, eu sempre vou bater isso na tecla, tá? Sempre quando a gente fala de vida, você é responsável, então você tem que estar muito antenado em todas as questões climáticas, econômicas, para que você venha se precaver de alguma situação que te deixe, com o financeiro desprovido. Ninguém gosta de ser pego de surpresa, não é verdade? Então, um planejamento, uma organização de todos os passo a passo, tá bom? Então, pode abrir para mim a tela. Prontinho. Dentro ainda desse local de implantação, nós precisamos lembrar que dentro desse projeto, né, da implantação dessa piscicultura, eu tenho que estabelecer um sistema de criação. Aí a gente tem, tá, sistemas de criação, lá que a gente já viu, sistema intensivo, extensivo, né? Dentro aqui da piscicultura, a gente precisa lembrar de duas situações muito importantes. Primeiro, que eu tenho que dispor de informações quantitativas e qualitativas ambientais. Foi os riscos que eu estava falando ali para vocês mais alguns minutos à frente. Quais são as informações quantitativas e qualitativas ambientais, sociais, culturais e econômicas do local onde eu estou pretendendo fazer a implantação deste negócio? Que é promissor? É. Mas vai precisar que eu tenha uma avaliação muito legal desse viés econômico, dessas demandas, né, das espécies ou da espécie, não sei se você vai se especializar em uma só espécie, mas você pode trabalhar com mais de uma e ver a oferta, né, a busca por esse produto que você está e qual é o tipo de produto, né? É o peixe adulto, são os reprodutores, são os alevinos, né? Então tem várias situações aí que você tem que pensar. Então, esses aspectos aí são importantíssimos quando eu preciso ou estou iniciando, averiguando a possibilidade de eu trabalhar com esse empreendimento, né? Fazer um levantamento da realidade e dar um diagnóstico dessa área para a implantação dessa minha piscicultura. O que isso significa dizer? É aquela avaliação a longo prazo que eu estava detalhando ali para vocês, né? Então, eu preciso ter esse olhar de que, sim, eu consigo, dentro da minha propriedade, a gente vai já verificar aí o passo a passo, as características dessa propriedade. Então, a minha propriedade atende todos os requisitos necessários para que eu faça a implantação aí do sistema X ou Y, né? Ou eu vou trabalhar com os tanques, redes, que a gente vai ver aqui, é uma das nosso foco da nossa aula, ou eu vou trabalhar lá com o reservatório, né? Então, como que vai ser essa dinâmica? Para cada tipo de sistema que você vai optar, eu tenho um manejo diferenciado. Manejo de quê, professor? De tudo, alimentar, reprodutivo, tá? Sanitário, né? Todos os manejos, eles são adequados ao quê? Ao ritmo do desenvolvimento desses animais associado ao sistema que você escolheu. Tudo bem? Continuando. Outro ponto que eu preciso observar são os objetivos dessa criação, né?
eu preciso tê-los bem definidos. Quanto a ser de comercialização de 2, ou 3 espécies. Então, presta atenção. Deixa eu vir para a tela novamente. Ó, vem cá. Eu estou falando de um empreendimento que eu estou querendo realizar. Ok? Então, eu vou ter que fazer uma avaliação da minha área. Eu vou ter que fazer um estudo, né? Para verificar se o que eu vou ofertar vai ter a saída, se eu vou ter o retorno daqueles gastos iniciais que a gente tem, né? Para toda a construção de ambientes para esses animais, questão da água, se tem ou não na propriedade, como é que é a qualidade, toda essa análise que eu tenho que estar aí com tudo na pontinha da caneta, né? Assinalado, registrado todas essas situações que eu vou precisar implementar, né? Ou trazer aqui para dentro da minha propriedade. Aí quando ele fala assim, ó, se o seu objetivo, né, a comercialização, e óbvio que a maioria vai ser, né, pode ser só para o consumo da família ou da população, mas normalmente quem cria peixe vai comercializar para mais, né? Aí eu vou ter que trabalhar 2 ou 3 ou mais espécies. Quais são essas espécies? Qual é a dinâmica biológica dessas espécies? O tamanho dessas espécies? Lembra daquela a qualidade e a quantidade? Dependendo do tamanho, por exemplo, a espécie aqui, pirarucu, é uma espécie de grande porte. O ambiente que eu tenho, o espaço que eu tenho reservado para a criação, seja tanque-rede ou tanques dentro da área, no ambiente sólido, eu tenho que dimensionar esse espaço todo, porque eles são animais de grande porte. Ou eu trabalhar com animais de porte menor. Aí eu tenho que ver toda essa quantidade, qualidade para a oferta comercial aqui que eu vou ter. Aí eu vou decidir se eu vou trabalhar... Não, eu só tenho um espaço para a dinâmica de uma espécie, ou de 2, mas uma de grande e outra de médio porte, ou 3 de médio porte, e assim vai sendo definido. Pode abrir para mim, diretor. Em quantos anos, também é importante, e quantos quilos, tá? Quantos anos e quantos quilos podem orientar o tipo de sistema a ser implementado. Então, o objetivo, se é comercial, quantas espécies são, há quanto tempo, eu vou fazer uma estimativa. Em quanto tempo eu quero que o meu empreendimento já me dê esse retorno, ou o desenvolvimento dessas espécies para aquilo que eu estou atendendo. Ah, não, eu quero trabalhar só com alevino. Quanto tempo eles vão estar produzindo essa quantidade de alevino que eu posso estar mantendo essa oferta para aqueles que vão estar comprando esse material da minha propriedade, né? Quantos quilos eu preciso também dimensionar isso quando o adulto, né? Eu vou realmente fazer aí a parte desses animais, né? Então, tudo isso tem que ser bem planejado para que você não seja surpreendido, tá bom? Entre as estratégias para a implantação dessa piscicultura em uma propriedade, nós precisamos observar pontos. Presta atenção. Em relação à propriedade, tá? Quais são os pontos que eu preciso ter bem em mente? O levantamento altimétrico da área, ou seja, quais são as elevações, os níveis e desníveis que eu tenho dentro da minha propriedade. Então, está muito associado aqui à topografia da área, né? Para que eu saiba ou sinalize para mim se eu vou ter que fazer algumas alterações, alguns nivelamentos, enfim, tá? Construção de viveiros ou tanques-redes. Então, é o sistema que eu quero implementar. Eu estou querendo trabalhar sistema de confinamento, mas eu vou colocar eles no viveiro, eu vou colocar eles nos tanques-rede. Qual é o sistema que vai ficar melhor, ou quais são as indicações, as recomendações para a espécie que eu quero colocar, porque a demanda, o mercado sinaliza, aponta mais para essa espécie.
Então, eu vou ter condições? Beleza. Aí eu faço essa oferta, esses ambientes, né? Abastecimento desses viveiros, também eu preciso saber que eu vou ter que ter essa manutenção. Tudo na vida demanda uma manutenção, um olhar de observação, um olhar cauteloso. E outra coisa, gente, deixa eu vir aqui de novo para a telinha. Ó, quando a gente trabalha com uma produção, o que eu preciso lembrar? Que a minha produção ela tem uma ritmicidade. Ela tem um início, um meio e tem um fim. É igual a redação, né? Pois é. Ela precisa ter uma continuidade, um fluxo. Isso, um fluxo era a palavra que eu estava procurando. Um fluxo. E dentro desse fluxo, eu preciso saber que eu vou ter várias situações, várias demandazinhas que eu vou ter que estar sanando, resolvendo, aqueles BOzinhos, né? E como se trata de produção, não tem feriado, não tem virada de ano. Os animais, eles não param para festejar nada. Eles estão ali no ambiente, estão se alimentando, estão se reproduzindo, estão se socializando, né? E eu preciso ter todo o tempo esses ambientes com a questão alimentar, com a questão de higiene da área. Apesar de estar, mesmo nos tanques deles, você tem que ter aquele equilíbrio, aquela sanidade, tá? Na estrutura do tecido desses animais, que a gente já viu em algumas aulas aqui, pode ter aí questão de agentes fúngicos, né? Então, tem tantas situações. E também a oferta ali, ó, de compra de alevinos e ração. Então, eu estou iniciando o meu empreendimento e aí eu vou querer pegar ele desde o início do desenvolvimento e vou acompanhar e vou continuar nesse ciclo. Passar por todo o processo, né? Desde o indivíduo aqui, muito juvenil, até o adulto. Esses alevinos, vocês lembram quando a gente fala... Vocês estão no primeiro ano, estou aqui... No segundo ano, a gente vai ver ali a pegada da agricultura. E lá a gente vai falar muito sobre isso, que é a questão da aquisição das mudas. Que a gente tem que lembrar que os viveiros têm que estar bem estabelecidos, ou seja, aquele viveiro tem que ser bem conhecido, os produtos, né, ou seja, as mudas que saiam dali sejam de alta qualidade, para que você traga sem prejuízos, não venha com nenhuma alteração, nenhuma doença, não venha sanado todas essas questões. Quando eu falo da compra de alevinos, também tenho que ter essa observação. Qual é a qualidade desses que estão me ofertando os alevinos? A espécie está ali muito jovem, muito juvenil, no início do seu desenvolvimento. Então, eles estão muito fragilizados ainda. Então, eu preciso lembrar quais são, né, as necessidades de sanidade do local para recebê-los, para que eles mantenham a saúde, mantenham a qualidade, mantenham o ganho de peso, mantenham tudo isso, tá? E, obviamente, isso tudo vai estar relacionado também com a alimentação. E no caso aqui, principalmente quando a gente fala de tanques redes, que é de praxe, a alimentação é ração. É ração. Outras aulas anteriores a gente está falando sempre. Quando eu trabalho com ração, eu tenho que ver a qualidade dessa ração, o local de estocagem dessa ração, para que não haja contaminação dessa ração, para que essa ração não passe do prazo, ou dependendo mesmo, pode estar dentro da prazo de validade, mas dependendo do ambiente que você expõe isso, armazena, pode fungar, pode um roedor, sei lá. Pode acontecer várias situações, então você precisa ter esse cuidado também. A responsabilidade é, de novo falando, sua, tá? Porque você que está tirando eles do ambiente natural, que aí eles dariam conta, porque eles estão por conta, mas aqui não, eles estão dependendo da nossa ação, né? Nosso manejo, tá bom? Pode passar, diretor. Definidos os objetivos, o alvo agora é atingir as metas. Quem nunca, né, gente, trabalhou com meta? Pois é.
Projetar algo é estabelecer objetivos. E quais objetivos, aliás, quais metas eu vou precisar vir desenvolver para alcançar esses objetivos, né? Então, eu tenho que ter essa clareza quando eu estou fazendo ou pensando na piscicultura. Então, primeiramente aqui, ó, criação dos alevinos, os descartes, né? O descarte aqui de animais, né? Que estão com fora do tamanho, não tiveram um padrão de desenvolvimento adequado para a oferta desse produto, e também de materiais que podem ser descartados aí. Então, dentro dessa linha aí, né, desse descarte. Juvenis até adultos, esse é o foco do meu empreendimento. Ou despesca, né, que eu tenho que também aqui nesse momento, eu vou estar retirando do artificial, seja de tanques de redes ou de açudes, né, enfim, eu vou ter que estar retirando de viveiros, eu vou estar retirando eles, e essa já é para comercialização, então tem que ser de alto nível, tá bom? Muito bem, agora falando um pouquinho sobre a questão do sistema que você vai implantar aí, questão de tanques-rede, né? Qual é a importância, qual é a diferença desse sistema, né? A gente tem nessa prática ou na implantação da piscicultura em tanques-rede um aproveitamento muito interessante, que isso é uma das vantagens, a gente vai ver já, desse sistema, que é utilizar as áreas que eu tenho ali de espaço para poder aumentar a minha produtividade, né? Mas em que se trata? A que se refere esse tanque-rede? Então, ele vai ser um sistema flutuante, e aí vocês estão vendo aqui na imagem, deixa eu botar minha canetinha. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui que vai permitir que esse sistema esteja ali flutuando, né? E vai ser uma área de confinamento desses peixes, todos os que estão aqui, né? Você sabe exatamente a quantidade desses animais. Aí você vai observar o desenvolvimento, acompanhar o desenvolvimento desses animais dentro, né, da quantidade que você estipulou. Já dentro dessa quantidade que você colocou dentro desse tanque-rede, dessa área do tanque-rede, você sabe que você pode ter, infelizmente, perdas por N fatores. Aí são os descartes, né, que você vai ter que descartar. Então, isso já está dentro dessa quantidade para que você, mesmo que se você perca alguma situação, alguns indivíduos, você tenha ainda a manutenção da sua produção, né? Então, esses são flutuantes, áreas de confinamento em quantidade adequada para esse ambiente, né? E onde permanecem aí, esses indivíduos vão permanecer até a despesca. Eles vão ser alimentados até atingirem o quê? O peso ideal para serem comercializados. Aí, como eu falei anteriormente, vai depender do tamanho, a espécie que você definiu, ou as espécies que você definiu, e os tamanhos que chegam aí, que atingem aí o peso ideal para que você comercialize, tá bom? Nesses flutuantes são fixadas as gaiolas, né, construídas em telas de polietileno e tubos de PVC, que dão a forma e tamanho desejados. Vai ter alguns sistemas, eles ficam tudo próximos um do outro, tá vendo? Então, tem uns que não pode pegar toda a extensão. Vocês estão vendo aqui essa parte? Ele não pode pegar toda, como é que a gente fala? De um lado ao outro do ambiente hídrico. Você tem que ter aí um local, né, específico ali, um distanciamento bom para que você consiga fazer essa despesca no momento necessário, né, de fazê-lo, tá? Todo o sistema ele é fixo por meio de poitas que podem ser de concreto ou de ferro e que estão presas ao tanque por cordas de nylon ou cabos de aço. Então, eles vão ficar flutuando, mas vão estar todos juntinhos
mesmo com esse material, em algum momento você vai ter que fazer uma reposição aí de alguma situação, tá bom? A piscicultura praticada com o sistema de estanques-rede é considerado como do tipo intensivo, porque eles estão em confinamento, né? Isso devido a considerar o grau de tecnologia empregada. Que tecnologia, gente? A variação dessa temperatura dessa água tem que estar sendo observada sempre. E a qualidade dessa água, tá? Quando a gente fala da qualidade, as características físico-químicas dessa água podem ser alteradas aí com resíduos ou restos metabólicos desses animais, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado como uma frequência para manutenção dessa qualidade, dessa característica. E isso vai precisar de quê? Tecnologia. Alta densidade de peixes, ou seja, muitos indivíduos no mesmo ambiente podem também causar um certo estresse. Tem espécies que conseguem aí ter uma boa adaptação à convivência com grandes quantidades. Outros se estressam mais rápido. E aí eles podem vir a querer entrar em conflito uns com os outros. Isso não é interessante, né? Depende muito aí da espécie. Então, a alta densidade desses peixes utilizados justamente nesse sistema intensivo, mas aí com essa observação dessa espécie, e o manejo alimentar, tá? Que é feito obrigatoriamente através da ração balanceada. E que essa vai estar atendendo às necessidades nutricionais. Não é só encher o buchinho do peixe, não. Você tem que dar uma qualidade daquele material que está sendo ofertado para que todos os minerais, todos os nutrientes necessários para ativar o processo metabólico e esse animal chegar ao peso ideal num prazo satisfatório para a oferta dessa comercialização, tá? Muito bem, as vantagens. A gente tem realmente algumas vantagens, como eu falei para vocês. Sempre vai ter pontos positivos na vida e pontos negativos. Por exemplo, ela vai, a professora, dar um puxão de orelha nos meninos. Ó, você tá aí, a gente tá já na terceira unidade, correto? Confere comigo? Tá perdido aí nas unidades? Terceira unidade, ok. Iniciando aí a terceira unidade, você já passou pela primeira, fez a avaliação, já passou pela segunda, fez a avaliação. Professora, aí na segunda unidade eu fiquei aí, tive que fazer uma recuperação. Na primeira, tudo bem. E na terceira, você vai deixar acontecer a mesma coisa que aconteceu na segunda? Não, né? Para que você tenha bom resultado agora, finalizando esse processo, você vai precisar o quê? Se empenhar muito mais. Caso você tenha um pouco mais de dificuldade dentro dos conteúdos, né, os objetos aqui que estão sendo trabalhados dentro dessa unidade que vai finalizar a NBAZ para você no primeiro ano. Vai depender de quem? De você? Do seu esforço, do seu desempenho, tá? Então, as características vantajosas, eu separar um período de estudo, eu dar uma pesquisada em algumas informações que estão acontecendo na atualidade, né? E também realizar tudo aquilo que está sendo proposto dentro do componente de NBAZ aqui do primeiro ano. Feito isso, só vai ter pontos positivos. Você vai ter muito mais vantagens em relação a aqueles que vão passar por aqui, entrar por aqui, sair por aqui, aquilo que a prof está falando, que os professores de presenciais de vocês também falam todos os dias, eu tenho certeza que eu conheço uma boa parte, né? Sei que são professores de excelência que realmente ficam aí no pezinho de vocês. E eu não estou fazendo errado e não estou fazendo por mal. É porque eles amam, né? O que fazem, amam. Aí ver os resultados que vocês vão ter aí mais pra frente, tá bom? Então, vamos lá para as vantagens e desvantagens. Agora as vantagens. Então, dentro da primeira vantagem, você tem utilização de massas de água inaproveitáveis para a piscicultura. O que significa água inaproveitável, professora? O que é isso? Olha só. Dentro da piscicultura intensiva, ou seja, de confinamento. Então, utilizando os espaços dentro, eu empreendendo a piscicultura através dos tanques redes,
eu vou utilizar espaços que estão disponíveis e que são adequados, né, do reservatório que eu tenho para a instalação desses tanques redes. Então, eu tenho um reservatório e aí eu tenho espaço. Aquele espaço hídrico ali iria ficar ali sem nenhuma funcionalidade. E aí eu venho e plum, implanto o tanque rede. E aí o que eu vou ter como resultado? Uma produção maior de pescado, né, multiplicada. Isso também vai contribuir para que a finalidade dos reservatórios sejam múltiplas, tá? Então, eu vou estar, através desse ambiente, onde eu tenho esse reservatório de água, que vai estar me oferecendo um produto também, eu vou ter também a implantação desses tanques redes. E aí eu consigo ter uma alta produtividade, tanto a nível do pescado, quanto também financeiro, porque eu vou estar realmente tendo várias funcionalidades aí desse ambiente hídrico. Produtividade elevada. É praticamente impossível alimentar, presta atenção, impossível alimentar a população de peixes de um reservatório. Porém, com a utilização de tanques rede, podemos confinar uma quantidade adequada. Lembra que eu falei para vocês? No tanque rede, ou no qualquer ambiente, eu sei exatamente a quantidade que eu tenho de indivíduos daquela espécie. Eu já insiro aquela quantidade contando com uma porcentagem que eu posso ter de perda. De alguma situação de manejo não acontecer a contento, e é natural, gente. Pode acontecer, né? Mas então eu vou ter, porque eu tenho esses critérios, né, dimensionais aí, da quantidade, do espaço, da qualidade de oxigênio, de uma temperatura adequada, controlada, para que o metabolismo desses animais seja mantido, para que eu tenha essa alta produtividade, tá? Controle eficiente da população e da sanidade. Num tanque convencional, o ataque de predadores, seja quais forem, aqui a gente tem uma ave, mas podem existir outros, né? Principalmente no período aí noturno, pode reduzir o número dos meus indivíduos daquela espécie que eu estou ali dentro do meu ambiente de produção. O que não vai acontecer dentro do tanque rede. Nele, no tanque rede, a fácil visualização vai permitir que eles fiquem saudáveis, porque eu vou ter um maior controle do início de uma doença. E aí eu já venho com um cuidado, já venho com uma ação profilática em cima daquilo que poderia me dar problemas. Se eu não conseguisse detectar rapidamente esse início, esse princípio dessa enfermidade, tá bom? Dessa doença ali, atingindo aí um dos indivíduos que também pode ser disseminado por todos os outros que estão ali convivendo com eles, tá bom? A outra vantagem é a facilidade da despesca, com certeza, né? A gente pode ter ali, ó, no sistema convencional, você vai ter muito mais trabalho, você vai ter muito mais... pode ter algumas perdas, algumas fugas, enfim. Então, nesse caso aqui, o que você vai fazer? Você vai simplesmente suspender, como a imagem está mostrando, e aí você vai usar um pulsar, né? Você vai usar um pulsar, deixa aí uma lâminazinha de água, eles vão ficar mais concentrados e você vai com esse pulsar e vai retirar ali aqueles animais que você vai estar comercializando. Então, é muito mais fácil. Tem ali, ó, todo esse ambiente aqui para você estar se deslocando, tá vendo? Eles ficam aqui, chegam aqui, já recebem, tiram através do pulsar, tiram esses indivíduos, já colocam, já preparam ali nos galões, já vão colocando nos ônibus e o bichinho já sai rápido, é um processo rápido, né? Então, isso é uma das vantagens mais importantes, vamos dizer assim, dos tanques rede. Só que, como eu falei, a gente também tem desvantagens. Quais seriam essas desvantagens? Possibilidade de perda parcial ou total dos organismos cultivados em decorrência de fugas ou acidentes. E essas fugas ou acidentes podem acontecer no manuseio, pode acontecer daquele sistema das grades ali, daquele ambiente, né? Uma falta de cuidado, de observação, de uma não manutenção, aconteceu uma pequena um rompimento, né, daquele material e eles acabaram conseguindo fugir.
dependendo da espécie que você está cultivando, essa fuga pode trazer transtornos ambientais, ecológicos, né? Porque vai interferir aí na adaptação das populações que estão ali no ambiente natural, tá? Total dependência de ração de boa qualidade, adequada às exigências nutricionais da espécie, né? Então, eu vou precisar sempre estar ofertando. Se eu diminuir a qualidade, eu também posso ter um prejuízo nessa produção. Outra desvantagem, impacto potencial do ambiente. Como? É através da alteração da qualidade dessa água em decorrência do aporte de substâncias orgânicas e inorgânicas em substâncias superiores que eu teria para ser assimilado. Então, como está a mais, vai me sobrar resíduo e esses resíduos podem, então, estar impactando o ambiente hídrico, né? Possibilidade de causar problemas genéticos às populações silvestres, caso haja eventual, como eu estava falando ali anteriormente, fuga desses animais cultivados, dependendo dessa espécie, tá bom? Realmente pode causar um transtorno se for um animal competidor com a mesma hábito alimentar, com as mesmas preferências, dá ruim, viu? Compromete mesmo o equilíbrio ali daquela fauna, tudo bem? Então a gente vai finalizando aqui e eu te aguardo para a nossa revisão. Tchau, tchau!